Nicolau Maquiavel nasceu em 1469 na cidade italiana de Florença. Era bem na época do Renascimento, que marca ali o fim da Idade Média e o começo do mundo moderno. Foi uma época muito importante e foi uma transição tão grande que ela marca uma virada na história do mundo. E o Maquiavel participa desse momento da história como um dos personagens que mais vai influenciar os próximos anos. Só que essa influência, na verdade, está longe de ser positiva, como a gente vai ver nesse vídeo. O Maquiavel é o primeiro autor citado na obra 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada, de um filósofo inglês chamado Benjamin Vicker. E nesse vídeo aqui, a gente vai conhecer a biografia do Maquiavel, o mundo que ele viveu, a época dele, as ideias que ele tinha, e a gente vai conhecer mais a fundo esse personagem que marcou para sempre a história do mundo. Ficou curioso? Então bora ver essa história. Seja bem-vindo ao canal Cruz História, eu sou Breno Salles e esse aqui é o nosso canal focado na história da igreja e do mundo. E se você curtiu a ideia desse projeto, quer fazer parte aqui do canal, se inscreve aqui embaixo clicando no botãozinho que está aí aparecendo, deixa um like nesse vídeo e ativa o sininho para você receber as notificações. Quando eu postar conteúdo aqui, você já fica sabendo. Agora sim, a gente vai falar do Maquiavel e você não pode pular nenhum segundo desse vídeo, senão você não vai entender a história. Então bora lá. E como eu disse no início, o Maquiavel nasceu na cidade italiana de Florença no dia 3 de maio de 1469. E ele nasceu numa família de nobres da cidade de Florença. O pai dele se chamava Bernardo de Niccolò Machiavelli e a mãe dele se chamava Bartolomea di Stefano Nelli. E esse casal teve 4 crianças, 2 meninos e 2 meninas, sendo que o Maquiavel foi o penúltimo dos irmãos. O Maquiavel cresceu e foi educado num ambiente muito culto. A família dele não era extremamente rica, apesar de ser uma família de nobres, mas tinha ali algum conforto. E com 7 anos, o Maquiavel começou a estudar latim e matemática. E o pai dele, o Bernardo, foi uma das pessoas que mais incentivou essa coisa de querer conhecer, de incentivar mesmo a vocação intelectual da criança, porque ele próprio também era um intelectual. O pai dele era uma pessoa que foi formada na mentalidade da época e era um advogado. Ele conhecia bastante coisa e ele incutiu muito disso no filho dele, o Maquiavel. Além disso, ele aprendeu grego e humanidades. Então as línguas clássicas ele conhecia, muita coisa ele conheceu já ali nos primeiros anos. E foi nesse cenário familiar que o Maquiavel formou as ideias dele. Estava muito ligado ao pensamento da época mesmo, o próprio Renascimento. A gente está falando de um dos períodos mais importantes da história. É a transição da Idade Média para o mundo moderno. E agora que a gente conheceu os primeiros anos do Maquiavel, esse começo da vida dele, agora a gente precisa conhecer a cidade onde ele cresceu, a cidade de Florença, essa cidade histórica. Florença era um dos grandes estados da Itália daquela época, e ela é uma cidade tão importante que ela foi o berço de onde saíram vários papas da Igreja Católica, e ela também é a cidade natal do maior poeta da Idade Média, que é o Dante Alighieri, que, como você deve saber, é o autor da Divina Comédia, uma das obras mais importantes da literatura mundial até hoje. Caracas! Florença foi a cidade de alguns dos maiores nomes do Renascimento, e não é sem motivo que ela é considerada o berço do Renascimento não só na Itália, mas também em toda a Europa. E, obviamente, com a cidade tão importante, tinha uma organização política também bem interessante. Entre 1478 e 1492, a cidade florentina foi governada por um homem chamado Lourenço o Magnífico. E a gente vai ver por que ele tem esse nome tão espalhafatoso. Ele ficou conhecido assim por conta das coisas que ele realizou durante o governo dele. Naquela época, Florença estava recheada dos maiores intelectuais, dos maiores artistas daquela época. E muitos deles contaram ali com o apoio, com a proteção do próprio Lourenço. Ele era um mecenas. Mecenas é uma pessoa que dá esse apoio, esse suporte financeiro muitas vezes para os intelectuais, para os artistas, e o Lourenço tem realmente um destaque aí. Um dos artistas que teve contato com o Lourenço, foi ajudado por ele, foi o Michelangelo. Michelangelo, que é basicamente o maior artista de toda a história até hoje. Eu sou o melhor. Muito do estudo que o Michelangelo teve foi bancado pela família Médici, que é a família do Lourenço, e pelo próprio Lourenço. Então, assim, é realmente importante tudo que aconteceu ali naquele momento. Mas aí, em 1492, o Lourenço morre, e quem assume é o filho dele, um jovem chamado Piero. Só que diferente do pai, que governou durante muito tempo, o Piero vai ficar pouquíssimo tempo no governo da cidade. Isso porque 2 anos depois, 1494, teve uma revolta na cidade florentina, e os Médici, a família aí do Lourenço, é retirada do poder. Quem assume o governo da cidade é o padre Savonarola. É esse padre e os seguidores dele que vão definir ali a política da cidade. E essa história aqui a gente vai ter que resumir um pouco, porque dava um episódio só para falar disso, porque essa história é muito bizarra. Mas para resumir um pouco, a gente teve um padre, um momento específico da história, esse momento aí
da Florença no final da Idade Média, começo do Renascimento, um padre chamado Girolamo Savonarola, que colocou a cidade florentina de cabeça para baixo. Que loucura! Ele foi um cara que chamou muita atenção pelas pregações que ele fazia, pelas coisas que ele falava, e em pouquíssimo tempo ele se tornou a personalidade mais famosa ali da região. Essa história toda começou com pregações, com reforma dos costumes, moralidade, uma coisa bonita até. Só que ela terminou com o padre na fogueira. Teve envolvimento dele com a política, a briga dele com o rei da França, com o Papa, e isso tudo se juntou aí e fez dessa história do padre Savonarola uma das maiores bizarrices que a gente teve na história da igreja durante a Idade Média. Por isso que eu falo que dá um episódio só pra falar disso. Mas enfim, o fato é que entre 1494 e 1498, a cidade de Florença foi governada aí pelo padre Savonarola e pelos seguidores dele. E o Maquiavel, ele observou tudo isso. Ele viu primeiro a família Médici, toda poderosa, que não sei o quê, via agora o padre Savonarola disputando ali com os outros estados italianos, e ele foi aprendendo como é que funcionava o jogo da política naquele momento ali. E isso tudo causou uma impressão muito forte nele. Em 1498 acontece uma nova mudança, sai o padre Savonarola da história e entra um homem chamado Piero Soderini. E é esse Piero que vai dar espaço para Maquiavel finalmente entrar na política da cidade florentina. É agora que a gente vai ver o Maquiavel atuando de fato na política. E é exatamente aí, em 1498, com 29 anos de idade, que o Maquiavel se torna segundo chanceler da República da cidade de Florença. Ele se torna uma das pessoas mais importantes da cidade e ele passa a trabalhar ali, principalmente na diplomacia. Ele vai trabalhar na corte da França, na corte do Sacro Império Romano Germânico. Enfim, ele se torna realmente uma pessoa importante na política do dia a dia da cidade. Em 1501, com 32 anos, o Maquiavel se casa com uma moça chamada Marietta di Luigi Corsini. Esse nome é fantástico. Juntos eles tiveram 6 filhos, só que infelizmente o Maquiavel tinha relações fora do casamento, era um pilantra e não era um cara muito chegado à família. Esse é o tal do mula. Um ano depois, em 1502, o Maquiavel é enviado para a missão mais importante da vida dele, que é acompanhar um cara chamado César Borgia. E quem é esse cara? O César era filho do Papa da época, o Alexandre VI. E juntos eles vão para a região da Romanha. E para quem não tá ligado, o Papa Alexandre VI é um dos papas mais polêmicos da história. Geralmente quando você vê alguém falando mal da igreja, aponta justamente a figura do Papa Alexandre VI. Enfim, o Maquiavel vai acompanhar o César e a gente vai ver um dos episódios mais sinistros dessa história. César era uma pessoa horrível e muitas das coisas horrorosas que ele fez, o Maquiavel estava ali para presenciar. E muito disso tudo que ele acompanhou durante essa missão na Romanha acabou entrando no Príncipe, o livro que tornou o Maquiavel conhecido, né, até os dias de hoje. Quando termina essa missão da Romanha, o Maquiavel sai dessa região italiana e volta para a cidade de Florença. E aí, em 1505, ele recebe uma nova missão. Ele fica responsável por organizar um grupo aí militar para proteger a cidade de Florença do ataque de outros estados italianos. O Maquiavel até tentou, só que esse grupo meio que não deu em nada. E por volta da mesma época, a gente está falando aí de 1507, provavelmente, morre o pai do Maquiavel, morre o César Borgia e morre também o Papa Alexandre VI. E aí o Maquiavel se vê um pouco sozinho. São pessoas que fazem parte ali muito da história dele. E com isso ele passa a focar em missões menores, coisa mais da diplomacia do dia a dia. Só que o Maquiavel não vai ficar muito tempo tranquilo não. Em 1510 começa um novo conflito entre o Papa e o rei da França e o Maquiavel é convidado para ser mediador do conflito. Só que infelizmente a coisa sai do controle. A briga entre o Papa e o rei da França está praticamente para acontecer e o Maquiavel vai se ferrar bem no meio dos dois. Putz, estou lascado. E por falar em rei da França e Papa, eu já fiz um vídeo aqui no canal contando sobre uma treta histórica que a gente teve entre os dois. Então quem quiser dar uma conferida é só clicar nesse cardzinho que tá aparecendo aqui em cima. Mas voltando aqui à história do Maquiavel. Esse conflito começa de fato, a França invade os estados pontifícios e derrota algumas das tropas aliadas ali ao Papa. Só que isso não ia ficar sem resposta, e aí o Papa exige que a cidade de Florença ajude as tropas pontifícias contra o reino da França. Você entendeu, velho? E qual é a resposta da França? Acabar com a cidade de Florença antes que ela possa ajudar as tropas do Papa. Em 1512, no meio dessa confusão toda, acaba o governo do Soderini, o cara que ajudou Maquiavel a entrar na política, e os Médici voltam ao poder. Só que como Maquiavel tinha ligação muito estreita ali, né, com o governo anterior, ele é afastado da política. Só que como essa cidade não tem nenhum segundo de paz, em 1513, só um ano depois que os caras voltaram ao poder, surge ali uma teoria, uma conspiração de que tem alguém tentando derrubar os Médici do poder, que não sei o que. E quem é que é apontado como principal suspeito?
justamente o Maquiavel. Ele é acusado de conspiração, ele é preso e ele é torturado. Ele foi submetido a uma coisa horrível, horrorosa, tenebrosa, chamada estrapado, que é um método aí bem feio, que machuca principalmente os braços e as articulações. Então assim, o Maquiavel conheceu maldade. Mas para sorte do Maquiavel, antes assim, lá no começo da história dele, ele tinha sido amigo de uma das pessoas que fazia parte da família dos Médici. E é justamente esse amigo, um cara chamado Giuliano de Médici, que vai intervir para que o Maquiavel seja solto e, conseguir sair dessa situação horrível. Agora que ele tá solto, ele até tenta voltar para as atividades políticas, mas ele não consegue. O pessoal simplesmente não quer saber dele e não dá espaço para ele voltar. E aí começa o grande exílio do Maquiavel. Ele sai da cidade florentina, mas ele fica ali nos arredores acompanhando e vendo se surge uma oportunidade para ele voltar. Só que assim, os anos finais da vida dele vão ser bem amargos. Ih, rapaz. Ele fez tudo que ele podia para chamar a atenção do novo governante da cidade, o Lourenço II, para ver se ele conseguia, voltar para a política, ser um cara importante de novo. Só que o Lourenço estava basicamente cagando para ele e não deu atenção para Maquiavel. Até que em 1519, esse governante, o Lourenço II, ele morre e um outro membro da família do Médici até dá ali uma ajuda para o Maquiavel. É o cardeal Júlio de Médici, que depois se tornou o Papa Clemente VII. Ele pergunta para o Maquiavel qual era a opinião dele sobre a cidade florentina, se eles podiam fazer alguma coisa para melhorar. Enfim, teve até ali um sinal de respeito a tudo que o Maquiavel tinha feito por todos esses anos aí. E um ano depois, 1520, a Universidade de Florença vai pedir para o Maquiavel escrever uma história sobre a cidade, fazer um grande livro contando todos os eventos que tinham se passado na cidade em todos aqueles anos ali. E isso foi o máximo que o Maquiavel teve de reconhecimento nos últimos anos da vida dele. Em 1527 acontece uma nova mudança, acontece uma nova revolta ali na cidade e os Médici são, de novo, retirados do poder. E o novo governo que se instaura ali agora também não dá oportunidade para o Maquiavel. Pô, cara, de novo, cara! Por conta de toda a história dele envolvendo os Médici, essa bajulação toda que teve com o Lourenço II, enfim, todo o envolvimento que ele teve com aquela família, ele simplesmente é visto como uma pessoa na cidade. Então assim, ele fica completamente de fora das partes mais importantes da política da cidade. E nesse mesmo ano, de 1527, com só 58 anos de idade, o Maquiavel adoece e morre. Ele realmente ficou bem desgostoso com tudo que aconteceu na vida dele. É verdade. Ele deixou muita coisa escrita, não só sobre política, a gente conhece mais ele pelo lado da política, mas ele deixou também obra de literatura e alguns outros escritos também. Então é um cara que escreveu em várias áreas do conhecimento. Em 1559, 32 anos depois que o Maquiavel morreu, a obra mais conhecida dele, a obra mais famosa, que a gente vai comentar aqui inclusive, O Príncipe, é colocado no Index Prohibitorum da Igreja Católica. É uma lista de livros proibidos pela Igreja. E com isso a gente finaliza a história do Maquiavel e agora a gente vai entrar nas ideias daquela época. O que foi essa época que o Maquiavel viveu? O Maquiavel viveu uma época realmente de transformação e de grandes mudanças. Para quem tá ligado aí, 1492 a gente teve o descobrimento da América na viagem que o Colombo fez. E em 1517 a gente tem o evento que funda de fato o mundo moderno, que é a Revolta Protestante. E com tudo isso acontecendo, de fato a gente teve uma época de uma transição absurda. E todo o clima da época realmente era mudança de uma coisa para outra. A gente está falando aqui do finalzinho da Idade Média, a gente está saindo daquela teocracia medieval católica e a gente está partindo agora para os novos estados, as novas monarquias absolutistas. Aquilo que a gente teve durante a Idade Média, a cristandade, os povos reunidos sobre o manto do catolicismo, que não sei o que, em pouco tempo isso ia virar basicamente história. A mentalidade que estava conquistando a Europa agora era muito mais focada no homem do que na teologia, as discussões sobre Deus. Era uma outra época. No meio disso tudo, a nobreza e o clero estavam perdendo parte do seu espaço também para os novos senhores burgueses. Então a gente tem a seção do comércio nessa época também. Aquela vida pacata, antiga que a gente teve nos feudos, estava também saindo e dando espaço para cidades, para economia movimentada. Enfim, imagina você viver tudo isso naquele momento. É muita mudança para uma época só. A situação da Igreja Católica também não era das melhores. O período do Renascimento é uma época meio complicada. Muitos dos membros da Igreja se comportavam muito mais como príncipes seculares do que pastores de alma, como eles deveriam ser. Se por um lado as artes e a cultura, de uma maneira geral, estavam indo bem, a espiritualidade e a devoção foi meio que deixada de lado por alguns dos membros da Igreja. Isso só foi mudar de fato quando a gente teve o Concílio de Trento, que trouxe ali a renovação que o catolicismo precisava naquele momento. Se no final da Idade Média a gente teve a espiritualidade sendo deixada um pouco de lado aí por alguns dos chefes da Igreja,
No começo do século XVI, ela volta com força. A gente tem Santa Teresa de Jesus, tem São João da Cruz e uma porrada de santo católico renovando a fé que a gente tanto precisa. E para completar esse quadro aí do que foi essa época do Maquiavel, a gente tem o próprio Maquiavel colocando lenha na fogueira. O nome dele é a origem da palavra maquiavélico, traz essa noção de vilania, de uma coisa ruim, enfim, o bicho é meio peste, sabe? Um demônio. E agora a gente vai entender por que o Maquiavel é esse agente do caos aí. Muita coisa já foi dita sobre o príncipe, tem 1 milhão de análises por aí. Só que nesse vídeo aqui a gente vai mostrar mesmo, vai entender por que essa obra do Maquiavel é tão perigosa e por que ela causou tanto estrago para a mentalidade do mundo de uma maneira geral. E quem vai mostrar isso pra gente é o livro que eu citei lá no começo do vídeo. 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada. O autor desse livro, o Benjamin Vicker, ele coloca o livro do Maquiavel como o estrago primeiro, ou seja, aquele que influenciou todos os outros. Ele é o erro preliminar que vai influenciar todo mundo que vem depois dele. Erro feio, erro rude. O grande feito do Maquiavel aí, o grande resultado do pensamento dele é convencer a gente de que você fazer uma coisa ruim, você fazer uma coisa perversa, se isso te beneficiar de alguma forma, é na verdade uma coisa boa. Ou seja, fazer o errado é uma coisa boa. E aqui eu já vou dar um exemplo. Lá no capítulo 18 da obra dele, do Príncipe, ele vai dar um conselho bem de amigo da onça. Pensa nessa pergunta aqui. Quando você diz que vai fazer uma coisa, quando você fala que vai assumir um compromisso, olha, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer. Você deve honrar esse compromisso ou não? Pro Maquiavel, depende. Olha só o que ele fala. Um senhor prudente não pode, nem deve guardar sua palavra, quando isso seja prejudicial aos seus interesses e quando desapareceram as causas que o levaram a empenhá-la. Se todos os homens fossem bons, este preceito seria mau. Mas, porque são maus e não observariam a sua fé a teu respeito, não há razão para que a cumpra para com eles. Ou seja, você mantém a sua palavra se você for ganhar alguma coisa com isso. Se você não for, você finge que nunca nem viu. Não tô lembrado não. Que dia foi isso? E ele não para por aí. Ele continua dando os conceitos errados dele. São úteis, por exemplo, parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso e sê-lo realmente. Mas estar com o espírito preparado e disposto, de modo que, precisando não sê-lo, possas e saibas tornar-te o contrário. Esse conselho é de uma cara de pau impressionante. Eu não sei como é que alguém fala um trem desse e nem cora de vergonha. Você deve parecer que é bonzinho. Mas se por algum motivo você precisar fazer outra coisa, você ser um monstro, sei lá, não tem problema. Você pode fazer isso. Pra quê? Pra você manter o poder. Essa vai ser a minha melhor vigarice. E essa loucura toda, ela não para, ele continua. Mas é necessário ser grande simulador e dissimulador. Tão simples são os homens e de tal forma cedem às necessidades presentes, que aquele que engana sempre encontrará quem se deixa enganar. Falciane, basicamente. Então, seja um Falciane. É o que o Maquiavel tá falando pra você fazer aí. Só que o Maquiavel, ele não é besta. Ele não vai dar um conselho desse simplesmente jogar assim. Ele vai dar exemplo disso. Lá no capítulo 7, ele vai colocar um exemplo pra gente dessas ideias aí sendo aplicadas na prática. Ele conta pra gente a história de como é que o César Borgia, aquele que eu falei lá no início aqui do vídeo, conseguiu controlar a região da Romanha. Basicamente, o que a gente teve foi o seguinte: o pai dele, o Papa Alexandre VI, nomeou ele como cardeal. Só que o César não tinha vocação nenhuma para ser cardeal e acabou desistindo disso. O que ele queria de verdade, no final das contas, era glória política. Então ele parte para essas missões justamente em busca disso. E justamente uma das coisas que ele fez foi conquistar essa região aí da Romanha. Só que aquele lugar era extremamente complicado. Era muito violento, a gente tinha várias coisas acontecendo ali e manter o controle ali não seria a situação mais fácil do mundo. Se ele fosse ainda mais violento com o povo, ia gerar cada vez mais revolta e não era exatamente o que ele queria. Então ele constrói um plano aí, ele faz uma parada bem sinistra para conseguir controlar essa região. Ele colocou outra pessoa para fazer o trabalho sujo no lugar dele. Ele colocou um cara chamado Ramiro de Orco, que era uma das pessoas que ele mais confiava para fazer essa bagaceira aí. Enquanto o Ramiro descia o cacete na população, o ódio da população só ia aumentando contra o Ramiro e contra o próprio César. Essa violência toda vai gerando cada vez mais revolta e aquela situação vai ficando insuportável. O povo queria o fim daquilo ali. E é nessa hora que o verdadeiro plano do César entra em ação. Ele queria mostrar para todo mundo que, na verdade, a violência toda, aquela maldade, que não sei o que, não tinha partido do César, tinha partido do Ramiro. Eu tô passada, chocada. Então, num belíssimo dia, a Romanha acordou com a notícia de que o César tinha aparecido ali no meio do povão, em plena praça pública, acompanhado do Ramiro. Só que com um detalhe: o pobre do Ramiro
estava dividido em 2 pedaços. Imagina essa cena, horrível. Basicamente, ele sacrificou um aliado para livrar a própria pele dele. E para piorar isso tudo, olha o que o Maquiavel fala sobre essa cena. Relatadas assim todas as ações do Duque, eu não saberia repreendê-lo. Antes penso que, como fiz, deva ser proposta a imitação de todos aqueles que, por fortuna e com as armas dos outros, subiram ao poder. Resumindo aqui o que Maquiavel disse, você vai olhar para toda essa história aqui, para toda essa coisa horrível, horrorosa, e você vai ter isso aqui como um exemplo. Isso aqui é para você se inspirar. Isso é bizarro num nível tão grande que não dá nem para comentar. Isso aí é para matar gente. E essa duplicidade do Maquiavel, esse conselho horrível de dizer que uma coisa, fazer outra, enfim, você ser uma pessoa bem canalha, é uma das piores partes do legado do Maquiavel, e é justamente isso daí que vai ser uma das grandes influências dele pro restante do mundo. Na real, os conselhos dele só podem ser seguidos por uma pessoa que deixou consciência, ó. Faz tempo. Inclusive, é essa a conclusão do Benjamin Vicker quando ele está falando do Maquiavel. O tipo de aconselhamento que Maquiavel oferece no Príncipe só pode ser dado e aceito por quem não tem medo algum do inferno, que já descartou a noção da imortalidade da alma como sendo uma ficção boba e que acredita que, já que Deus não exige mesmo, nós somos livres para nos pervertermos à vontade, se isso servir aos nossos propósitos. E isso para não dizer que Maquiavel aconselha o mal não só para alcançarmos nossos próprios objetivos, ele faz algo muito mais destrutivo. O mal é aconselhado sob a desculpa de que ele é benéfico. Maquiavel convence o leitor de que grandes atrocidades, atos cruéis e crimes inenarráveis não só são permitidos como louváveis, se feitos a serviço de algum bem. O Benjamin entende que o Maquiavel tem um motivo muito claro para propor isso daí para alguém. Ele mesmo já não tem consciência nenhuma e não vê problema nenhum em tomar o errado como certo. A crítica dele não para por aqui, ela continua, mas eu vou deixar a recomendação de você ir atrás do livro e ler justamente esse capítulo falando sobre Maquiavel, porque tem muita coisa interessante que eu não trouxe aqui. Vale muito a pena a leitura e vai contribuir bastante para esse debate sobre o Maquiavel. E agora nós vamos falar sobre um outro texto também muito importante para falar sobre o Maquiavel. É o capítulo 10 do livro Maquiavel ou a Confusão Demoníaca, que foi escrita pelo Olavo de Carvalho lá atrás. O título desse capítulo aí é Inversão Paródica do Cristianismo e faz uma análise bem sinistra de quem é o Maquiavel. A influência dele vai muito além dos conselhos errados. Uma coisa é você pegar essas coisas aqui que eu te mostrei e pensar isso daí aplicando na sua vida. Já faz estrago. Agora, você pegar isso daí e pensar na formação dos estados, você jogar isso para os estados nacionais, aí sim você vai ver um estrago muito grande sendo feito. No final da vida dele, o que o Maquiavel mais queria era voltar para a vida pública. Ele queria ser de novo uma pessoa importante na política. Mas para fazer isso, ele sabia que ele tinha que puxar o saco dos governantes daquele momento ali. Ele tinha que oferecer alguma coisa. E o que foi que ele ofereceu? Ele ofereceu uma nova forma de governo, um novo modelo de governo onde você não tem as limitações, os deveres e as responsabilidades que a religião cristã impõe. Imagina você governar sem ter que ficar depois prestando contas para o cristianismo. Era isso que Maquiavel estava propondo. O mundo ocidental sempre teve uma briga muito grande entre o poder espiritual e o poder secular. E essa ideia do Maquiavel vai ser uma tentação muito grande para o poder secular. Você ficar completamente livre da religião e agir do jeito que você quiser é uma coisa que o Estado absolutista que está surgindo naquele momento vai querer fazer. Só que isso também significaria o fim daquela cristandade que a gente teve lá na Idade Média. Afastado do poder, reduzido à solidão de uma vida medíocre, o secretário Florentino concebe uma nova fórmula de governo que, segundo imagina, pode seduzir os governantes atuais e presuntivos, de modo a atrair a simpatia deles para o funcionário competente excluído dos negócios do Estado. O ponto mais atraente da forma é a oferta de liberar esses governantes de todos os entraves morais e psíquicos da religião. Ele descobre um meio de interferir nesse conflito, favorecendo de tal modo a casta nobre que ela não possa lhe negar uma recompensa. Só que o Maquiavel ele não para por aí. Ele não quer só separar o Estado da influência da igreja. Ele quer acabar com a religião. Ele quer mostrar que, na verdade, ela é falsa. E como é que ele faz isso? Ele vai caluniar a igreja o máximo que ele conseguir. E ele vai propor uma nova forma de Estado aí, com uma religião bem diferente. Para o Maquiavel, a religião só é útil porque ela é uma forma de controle. Pensa bem aí, qual é a melhor forma que você tem de controlar uma pessoa? É usando a crença religiosa dela. E quem possuir ou comandar essa religião vai ter muito poder. É uma questão de obediência. A religião, no final das contas, não é sobre o destino do homem, sobre a eternidade, nada disso. É sobre controle aqui e agora.
Se tem uma coisa que o Maquiavel não é religioso. Ele acredita que a religião é justamente só isso, uma forma de controle. No final das contas, ele é um ateu que entende que o cristianismo é uma manipulação. É só uma questão de obediência. Ah, não, aí não. O catolicismo não tem nada de divino, como prega a Igreja Católica. Conduzir as massas à obediência por meio da utilização maquiavélica de crenças ilusórias. A melhor qualidade do cristianismo, aos olhos de Maquiavel, é ser precisamente uma fraude. Ele não só nega elogios dessa fraude, mas, confrontados com o cristianismo genuíno, eles constituem talvez o ataque mais calunioso que a religião sofrera até então. Então a ideia é você construir um novo Estado separado da influência do cristianismo, mas mantendo também alguma forma de religião aí para manter o controle do povo. E lembrando que ele pode fazer qualquer coisa para cumprir com esse objetivo aí. Se ele precisar agir que nem o diabo para parecer que é Deus, não tem problema, porque o objetivo no final das contas é controle, é poder político. E, para ficar de curiosidade, um dos livros de cabeceira do Lenin era justamente O Príncipe de Maquiavel. E essa ideia de que os fins justificam os meios, por mais que não seja uma frase literal dita pelo Maquiavel, é de fato uma ideia que ele quis passar às próximas gerações. E agora que a gente já viu a crítica dos dois autores, eu vou falar qual foi a minha impressão lendo O Príncipe de Maquiavel. Primeiro, sobre a leitura em si. Eu achei tranquilo até, não é o livro mais difícil do mundo, mas também não é o livro mais fácil do mundo. Ele fica ali no meio termo. É, tá bom. E, para minha surpresa, eu até que fiquei bem preso na história que ele contava ali, porque por mais que seja um livro prático, é um manual de ação política, ele vai falando sobre os estados, não sei o quê, tem muita história no meio, ele vai contando várias passagens assim de vários personagens, e, querendo ou não, eu sou fã de história, eu tenho um canal de história. E aquilo ali chamou muito a minha atenção. Eu gostei de diversas histórias ali. É um livro curto também, você não vai demorar muito tempo para ler. E, claro, ali no meio tem esses conselhos errados aí que eu falei. E, apesar de ser um livro curto, tem sim muito conteúdo, tem muita coisa pra gente discutir. E aqui eu foquei muito mais no lado filosófico, religioso da obra, do que na parte política em si. E a ideia aqui foi muito mais apresentar a vida do Maquiavel e contar um pouco sobre as ideias dele, a influência negativa, né, que apresentei aqui nesse vídeo. Enfim, foi muito mais para fazer essa discussão aí. Meu foco aqui não foi querer fazer uma análise ponto a ponto do que é o livro. Isso aí já tem bastante aqui no YouTube. Esse livro merece ser discutido, ele merece ser debatido, e eu espero que esse vídeo aqui ajude nisso de alguma forma. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, se você aprendeu alguma coisa, e se inscreve se não for inscrito. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Salve Maria e fique com Deus.